4. O mais importante é a relação entre preço e valor. Não é comprando coisas boas que obtemos êxito em nossos investimentos, mas quando compramos bem as coisas. Imagine que estejamos convencidos da eficácia do investimento em valor e conseguimos estimar o valor intrínseco de uma ação ou de outro ativo, digamos, ainda, que a estimativa esteja correta. Ainda não acabamos. Para sabermos qual ação comprar, é necessário analisar o preço do ativo em relação ao seu valor. O estabelecimento de uma relação saudável entre os fundamentos, valor e o preço é um dos principais elementos do bom investimento. O preço deve ser o ponto de partida do investidor de valor. É fato conhecido que nenhum ativo é tão bom que não possa se tornar um investimento ruim se for comprado a um preço muito alto. E há poucos ativos que sejam tão ruins que não possam ser um bom investimento quando forem comprados suficientemente baratos. Quando as pessoas dizem de forma categórica nós só compramos A ou A é uma classe de ativos superior, isso soa muito como a compraríamos a qualquer preço, e, além disso, o compraríamos antes de B, C ou D. Isso só pode ser um erro. Nenhuma classe de ativos ou investimento possui, meramente por sua origem, altas taxas de retorno. Eles serão atrativos se o seu preço estiver correto. Quando ponho meu carro à venda, espero que o potencial comprador queira saber o preço antes de aceitar minha proposta. Assim, seria igualmente tolo decidir-se por um investimento sem considerar cuidadosamente se o seu preço é justo ou não. Isso é exatamente o que as pessoas fazem quando decidem que, sem qualquer avaliação disciplinada de valor, desejam possuir algo, como ocorreu com as ações de tecnologia no final da década de 1990, ou quando simplesmente decidem que não querem algo, como fizeram com os títulos especulativos na década de 1970 e início da década de 1980. Resumindo, não existe boa ou má ideia independentemente do preço. The most important thing, ao mais importante, 1 de julho de 2003. Uma premissa fundamental da hipótese do mercado eficiente, que faz todo sentido, diz que, se comprarmos algo por seu valor justo, obteremos um retorno adequado, dado o risco. Mas os investidores ativos não estão nessa atividade para obter retornos ajustados aos riscos justos, eles querem retornos superiores. Se há satisfação com retornos justos, por que não investir passivamente em um fundo de índice e evitar vários problemas? Então, é muito comum comprar pelo valor intrínseco, e pagar por alguma coisa mais do que ela vale é claramente um erro. É preciso muito trabalho ou muita sorte para transformar algo comprado a um preço muito alto em um bom investimento. Estão lembrados do investimento nas Nifty 50 que descrevi no capítulo anterior? Em suas altas, muitas empresas vigorosas alavancadas pelo modelo ostentavam quocientes preço-lucro, a relação entre o preço da ação e o lucro por ação, entre 80 e 90, para efeito comparativo. O quociente preço-lucro médio do pós-guerra para ações girava, em geral, entre 15 e 17. Nenhum dos investidores desse modelo parecia se preocupar com avaliações tão elevadas. Então, em pouco tempo, tudo mudou. No início da década de 1970, o mercado de ações arrefeceu, fatores exógenos como a crise do petróleo e o aumento da inflação ofuscaram o quadro geral e as ações das Nifty 50 entraram em colapso. Em alguns anos, os quocientes preço-lucro de 80 ou 90 caíram para 8 ou 9, os investidores das melhores empresas americanas haviam perdido 90% de seu dinheiro. Embora as pessoas tenham comprado ações de grandes empresas, pagaram o preço errado. Na Oaktree costumamos dizer que só se vende bem o que se compra bem. Não gastamos muito tempo pensando no preço a que conseguiremos vender, nem quando, nem para quem, nem por quais meios. Se comprarmos por um preço baixo, essas informações serão obtidas em algum momento, de qualquer forma. Se a estimativa do valor intrínseco estiver correta, o preço de um ativo acaba, com o tempo, convergindo para o seu valor. Quanto as empresas valem? Ao final, tudo se resume a isso. Não basta comprar uma ação de uma boa ideia, nem mesmo de um bom negócio. Precisamos comprá-la a um preço razoável, ou, se possível, a um preço de pechincha. Bubble.com, a bolha.com, 3 de janeiro de 2000. Tudo isso levanta a questão: como o preço é composto?
em que um potencial comprador deve prestar atenção para ter certeza de que a precificação está correta. No valor fundamental subjacente, é claro, mas, na maioria das vezes, o preço de um ativo será, no mínimo, afetado da mesma forma por outros dois fatores, psicológico e técnico, o que determinará primariamente as flutuações de curto prazo. A maioria dos investidores, o que compreende, sem dúvida, os amadores, conhece pouco sobre os fatores técnicos. Estes não são considerados fundamentais, ou seja, infere-se que não estão ligados ao valor para afetar a oferta e a procura por ativos. Dois exemplos, e a venda forçada que ocorre quando as crises dos mercados fazem com que investidores alavancados recebam margin calls 2 e tenham de vender a preços muito baixos, e as entradas de dinheiro para fundos mútuos que obriguem os gestores a comprar. Em ambos os casos, as pessoas são levadas a negociar ativos sem considerar o preço. Acredite em mim, não há nada melhor do que comprar de alguém que, durante uma crise, precisa vender, independentemente do preço. Muitas das melhores compras que já fizemos na Oaktree ocorreram por essa razão. Devemos, no entanto, fazer duas observações. Não há como fazer carreira comprando de pessoas forçadas a vender e vendendo para as que são impelidas a comprar. Essas oportunidades não estão por perto o tempo todo, apenas em raras ocasiões, nos pontos extremos de crises e bolhas, e uma vez que comprar de quem é obrigado a vender configura a melhor coisa do nosso mundo, ser um desses vendedores é a pior coisa. Isso significa que é essencial organizar os negócios para que seja possível manter nossa posição e não vender, mesmo nos piores momentos. Isso requer capital de longo prazo e fortes recursos psicológicos. E isso me leva ao segundo fator que exerce uma forte influência no preço, o psicológico. É impossível exagerar a importância dele. Na verdade, é tão vital que dedico vários capítulos à discussão sobre a psicologia dos investidores e sobre a forma de lidar com suas manifestações. Se, por um lado, a chave para a determinação do valor é a análise financeira qualificada, por outro, a utilizada para entender o quociente preço-valor e suas perspectivas, insere-se, em grande parte, na percepção do funcionamento da mente de outros investidores. Estes podem, por razões psicológicas, fazer com que o preço de um ativo se estabeleça em qualquer nível no curto prazo, independentemente dos seus fundamentos. A disciplina mais importante não é a contabilidade nem a economia, é a psicologia. É importante saber quem gosta e quem não gosta do investimento neste exato momento. As mudanças futuras de preços serão determinadas de acordo com a apreciação dos ativos por mais ou menos pessoas no futuro. Investir assemelha-se a um concurso de popularidade em que a ação mais perigosa é comprar algo no auge de sua popularidade. Nesse ponto, todos os fatos e opiniões favoráveis já estão contabilizados no preço, e não aparecem novos investidores desejando comprá-los. A ação mais segura e potencialmente lucrativa seria comprar quando o ativo não é desejado por ninguém. Com o tempo, sua popularidade, portanto, seu preço só podem seguir um sentido, para cima. Random Thoughts on the Identification of Investment Opportunities, a pensamentos aleatórios sobre a identificação das oportunidades de investimento, 24 de janeiro de 1994. Claramente, essa é mais uma área, a, de importância crítica e, b, extremamente difícil de ser dominada. Em primeiro lugar, a psicologia é fugidia. E, em segundo, os fatores psicológicos que afetam a mente de outros investidores e influenciam suas ações nos afetarão também. Como mostraremos em capítulos posteriores, essas forças tendem a levar as pessoas a agir de modo oposto ao de um investidor competente. Então, para que possamos nos proteger, devemos investir tempo e energia para entender a psicologia do mercado. É essencial aprender que a avaliação fundamentalista será apenas uma das variáveis que determinarão o preço de um ativo no dia de sua compra. Também precisamos manter os fatores técnicos e psicológicos ao nosso lado. Em oposição ao investimento em valor consciente, temos a busca indiscriminada de bolhas, nas quais o quociente preço-valor é totalmente ignorado. Todas as bolhas começam com alguma pitada de verdade. Tulipas são lindas e raras, na Holanda do século XVII. A internet vai mudar o mundo. O investimento em imóveis é capaz de acompanhar a inflação, além disso.
Sempre poderemos viver em uma casa. Alguns investidores inteligentes descobrem, ou talvez até mesmo preveem, essas verdades, investem no ativo e começam a lucrar. Em seguida, outros entendem a ideia ou apenas percebem que as pessoas estão ganhando dinheiro e também compram, elevando o preço do ativo. No entanto, à medida que o preço sobe, eles se sentem cada vez mais encorajados pela possibilidade de ganhar dinheiro fácil e avaliam cada vez menos a adequação do preço. É uma interpretação extrema do fenômeno que descrevi anteriormente, que as pessoas deveriam apreciar menos um ativo quando seu preço sobe, na seara dos investimentos, entretanto, elas costumam gostar mais desse tipo de ativo. Entre 2004 e 2006, por exemplo, diziam-se coisas boas sobre os investimentos em imóveis, o desejo de participar do sonho americano da casa própria, a capacidade de se beneficiar da inflação, o fato de que os empréstimos hipotecários eram baratos e os pagamentos seriam dedutíveis e, por fim, o conhecimento popular de que os preços das casas só aumentam. Sabemos o que aconteceu com aquela pequena pérola de sabedoria. O que dizer sobre a ideia infame de que não há como perder com esse investimento? Na bolha tecnológica, os compradores não se preocupavam com os preços altos de uma ação, pois tinham certeza de que alguém sempre estaria disposto a pagar mais por ela. Infelizmente, a teoria de que sempre haverá alguém mais tolo funciona até o momento em que deixa de funcionar. A avaliação passa, em algum momento, a fazer parte do jogo, e aqueles que estiverem carregando muitas ações sem valor terão de enfrentar as consequências. Os pontos positivos das ações podem ser genuínos, e ainda assim, produzir perdas se o preço pago por elas for muito alto. Esses pontos positivos, e os enormes lucros que aparentemente todos os outros vêm obtendo, podem eventualmente fazer com que os resistentes à participação no negócio se rendam e comprem. Uma ação, um grupo ou mercado atinge o topo quando o último investidor reticente se torna um comprador. O momento em que isso ocorre não costuma estar relacionado com a evolução dos fundamentos. Os preços estão muito altos e está longe de ser sinônimo de o próximo movimento será de queda. Pode haver sobrepreço e a manutenção dele por muito tempo ou os ativos podem encarecer ainda mais. Em algum momento, porém, a avaliação acaba prevalecendo. Bubble.com, a bolha.com, 3 de janeiro de 2000. O problema é que, nas bolhas, atraente se torna atraente a qualquer preço. As pessoas costumam dizer que não é barato, mas acho que vai continuar subindo por causa do excesso de liquidez ou por qualquer outra série de razões. Em outras palavras, é dito, e está caro, mas acho que vai ficar mais caro. Comprar ou manter a posição com base nesse raciocínio é extremamente arriscado, no entanto, é assim que as bolhas funcionam. No momento em que se formam, a paixão pelo momento do mercado supera qualquer noção de valor e preço justo ou adequado, e a ganância, além da dificuldade de nada fazer enquanto os outros ganham dinheiro aparentemente fácil, neutraliza qualquer prudência que, em outra situação, seria predominante. Resumindo, acredito que a estratégia de investimento mais confiável é aquela que se baseia em algum valor genuíno. Em contraste, contar com os outros para obter lucro, independentemente do valor, contando com uma bolha, é provavelmente a estratégia menos acertada. Considere alguns caminhos possíveis para obter lucros de um investimento. Beneficiar-se do aumento no valor intrínseco do ativo. O problema é que aumentos de valor são difíceis de prever com precisão. Além disso, convencionalmente, os ativos já incluem em seus preços os possíveis acréscimos, o que significa que, a menos que tenhamos uma visão diferente e melhor que a do consenso, é provável que já estejamos pagando pelos possíveis aumentos. Em certas áreas de investimento, mais notadamente em Private Equity 3 imóveis, os investidores de controle podem se esforçar para criar aumentos no valor por meio da gestão ativa do ativo. Isso vale a pena, mas é demorado e incerto, requer profissionais muito especializados. Além disso, pode ser difícil melhorar, por exemplo, uma empresa que já é boa. Aplicar a alavancagem financeira. O problema aqui é que essa modalidade, comprar com dinheiro emprestado, não torna um investimento melhor nem aumenta a sua probabilidade de lucros. Ela simplesmente potencializa possíveis lucros ou prejuízos. E, ainda,
introduz o risco de perda sempre que a carteira não conseguir satisfazer um teste de valor contratual e os credores puderem exigir seu dinheiro de volta em um momento em que os preços e a liquidez estão deprimidos. Ao longo dos anos, a alavancagem tem sido associada a altos retornos, bem como a perdas e crises espetaculares. Vender o ativo por mais do que vale. Todos esperam que surja um comprador disposto a pagar mais pelo que temos a vender. É óbvio, entretanto, que não podemos contar com a chegada desse atrouxa. Ao contrário de ter um ativo subestimado que atinja seu valor justo, esperar que um ativo com preço justo ou sobreprecificado fique mais valorizado requer uma irracionalidade por parte dos compradores em que não se pode confiar. Comprar algo por menos do que vale. Tenho convicção de que é disso que se trata, a maneira mais confiável de ganhar dinheiro. Comprar algo com desconto em relação ao seu valor intrínseco e aguardar que o preço do ativo se mova em direção ao seu valor não requer boa sorte, mas, sim, que os participantes do mercado acordem para a realidade. Quando o mercado está funcionando corretamente, o valor exerce uma atração magnética sobre o preço. De todos os caminhos possíveis para se obter lucro nos investimentos, comprar barato é claramente o mais confiável. No entanto, isso não é sinônimo de garantia. Podemos estar errados sobre o valor atual. Ou podem acontecer eventos que reduzam esse valor. Ou a deterioração das atitudes ou dos mercados pode fazer com que ativos sejam vendidos abaixo de seu valor. Ou a convergência entre preço e valor intrínseco pode levar mais tempo do que dispomos. Segundo John Maynard Keynes, o mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que o investidor é capaz de se manter solvente. Tentar comprar abaixo do valor não é infalível, mas é a melhor chance que temos.